Fala rapaziada, tudo beleza? Minerar Dynex Coin com load average baixo é possível? Bom, aparentemente a nova atualização do SRB Miner conseguiu reduzir de fato o load average, o famoso LA, ao minerar esta criptomoeda. Antes de mais nada, só para vocês entenderem, load average, também conhecido como carga média do sistema, é uma medida da quantidade de trabalho que o processador está realizando em um determinado momento, normalmente, nos últimos 1, 5 e 15 minutos. Quanto maior estiver aí o LA, mais sobrecarregado estará o seu sistema, mais gargalo pode ocorrer, Notem, por exemplo, que eu utilizei aqui o comando htop aqui no Shell na Box do Hive OS, e aqui eu consigo ver, o uso do meu processador. No meu caso, eu estou utilizando aqui um Celeron G3900 com 2 cores e 2 threads, e aqui em cima vocês veem uma barrinha, com as listras verdes, que basicamente nos indica a quantidade de carga que esse processador está sendo submetido. E notem que ele ainda tem bastante aí para ser usufruído, Ou seja, o LA dessa minha rig de mineração está tranquilo. Lógico, o gargalo não ocorre somente por conta do processador, é um conjunto, é um todo. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu estava minerando a Dynex Coin com SRB Miner antigo, antes dele atualizar. E notem que o load average dessa minha máquina no último minuto estava em 7.99, ou seja, extremamente alto. E por conta deste LA alto, o meu sistema estava totalmente sobrecarregado, apresentando bastante gargalo, Essa minha máquina aí também tem um Celeron G3900, um HD de 320 GB, um HD de notebook, de 5400 RPM, e está com um pente de memória de 4 GB, 2400 MHz de frequência. Então, é uma rig bem simplesona, padrão para minerar, por exemplo, um algoritmo Ethash, Autolix e diversos outros. Só que na Dynex Coin o LA fica extremamente alto, diferente aí dos outros algoritmos. Com isso eu comecei a fazer alguns testes, O primeiro teste que eu fiz foi retirar a quantidade de GPUs que eu estava utilizando para minerar a Dynex Coin. No caso aqui eu tirei 2 GPUs e olha o LA no último minuto, caiu para 4.66. Depois eu tirei 4 GPUs, fiquei minerando apenas com 3 GPUs. E olha o LA como ficou, caiu para 1.68 no último minuto. Já está bem aceitável, para esse meu processador, um Celeron G3900. Com isso eu fiz um outro teste, deixar 3 placas de vídeo minerando a Dynex Coin e 4 placas de vídeo minerando o Ergo. E foi bem interessante, por quê? Porque o LA nesse caso ficou baixo também, cerca de 1.5 no último minuto, ficou variando nisso aí. Então estava bem aceitável manter minerando desta forma aí com essas minhas placas de vídeo. Testei também alguns parâmetros aí minerando full Dynex Coin, Por exemplo, o comando GPU Intensity, que nós conseguimos reduzir a intensidade, utilizada pela placa de vídeo, reduziu bastante o LA. Notem que no último minuto ficou em 2.17, então estava um LA, digamos aí, não o melhor para esse meu processador, mas aceitável, Era possível de minerar. A maioria dos testes que eu estava fazendo era no próprio sistema do Hive OS, customizando o minerador e etc. Nada de hardware. Quando eu estava começando a fazer os testes com hardware, por exemplo, colocar mais memória RAM nessa rig, colocar uma memória RAM com uma frequência diferente, colocar um processador melhor, eu tenho o i3 6100 parado aqui, que tem 4 threads, então já melhoraria um pouquinho, ia colocar ele para testar, ia trocar esse HD aqui de 320 GB de notebook que é 5400 RPM apenas, ia colocar um SSD, ou seja, ia fazer vários testes. Só que daí o SRB Miner veio e lançou uma nova atualização implementando melhorias para a mineração da Dynex Coin, e essa melhoria basicamente, ao que se parece, solucionou o problema do LA. De que forma que eles conseguiram solucionar? Nessa atualização 2.2.1 eles implementaram um código que tira a carga do processador e manda ela para as placas de vídeo. Isso no algoritmo Dynex Solve, que opera na prova de trabalho útil. E isso de fato conseguiu reduzir o LA e muito. Contudo, nem tudo são flores, Essa mudança, ela vem com uma penalidade, a redução do hash rate performado pelas placas de vídeo. E as placas de vídeo também necessitam ter mais memória, já que elas estão acumulando parte da função do processador. Eu já estou na nova versão desse minerador, SRB Miner, como vocês podem ver, minerando há alguns minutos já, e notem que meu load average está baixíssimo, 0.23 no último minuto. Então está tranquilo aí minerar a Dynex Coin desta forma. Um LA parecido, com diversos outros algoritmos. Contudo, também notem que o hash rate das minhas placas de vídeo está bem menor comparado com o que eu performava antes, Eu perdi cerca de 15 a 20% da hash rate. Antes
eu conseguia fazer em média aí, ó, de 1320 hashes por segundo. E agora eu estou fazendo em média 1088 hashes por segundo. Mas o LA baixou. O time do SRB Miner deixou até uma consideração dessa atualização, que é para quem tem um processador bom, já tem uma quantidade de memória razoável na sua rig de mineração, ou seja, para aquele pessoal que não tinha problema nenhum com o LA minerando a Dynex Coin. Para esse pessoal, não compensa perder esse hash rate, né? Então, nesse caso, o SRB Miner disponibilizou esse parâmetro aqui, hífen Dynex, hífen CPU, hífen POW. Esse comando, ele volta a carga de trabalho da GPU para o CPU novamente, contudo o LA fica mais alto. Porém, aquela coisa, para o cara que já tem um CPU parrudo, já tem uma quantidade de memória, digamos, significativa, já tem um SSD rodando aí, ou seja, não tinha esse problema com LA alto, coloca esse comando, né, que você terá mais hash rate. E eu particularmente não vi aumentar o consumo energético por conta disso. Outra consideração que o time do SRB falou é sobre o travamento de placas de vídeo devido ao pessoal estar setando esse comando aqui, ó, hífen GPU intensity. Ou seja, esse comando, né, você setando ali basicamente de forma manual, né, a intensidade da placa de vídeo, estava ocasionando travamentos nas rigs de mineração. Então você não pode utilizar esse parâmetro com valores muito baixo ou muito alto, porque pode acontecer erros ou travamentos. Galera, então aparentemente esse problema da DNX com LA alto, ele foi solucionado ao custo de hash rate e de mais memória aí nas placas de vídeo. Agora temos outra situação, o hash rate reportado na pool de mineração. E agora, normalmente não estava batendo, né, o que a minha máquina estava produzindo com o que estava sendo reportado lá na pool de mineração. Eu estou minerando há pouco tempo, né, cerca de 38 minutos mais ou menos. E notem que a minha rig de mineração, ela está reportando 1.088 kHz por segundo. E na Neuropool está reportando 1.10 kHz por segundo, ou seja, está bem parelho, né, a pool de mineração com o minerador. Contudo, tem muito usuário falando que mesmo após essa atualização do SRB Miner, ainda está reportando abaixo aí na pool de mineração, né, do que o minerador deles estão fazendo. Então, cabem mais testes e tempo para vermos o andamento dessa atualização. Alguns dizem que tem que esperar pelo menos 24 horas para a sincronização 100% do minerador com a pool de mineração, para evitar penalidades da rede, etc. Mas vamos acompanhando. Então agora deixa eu só mostrar para vocês aqui como que configura, né, esse novo minerador aí do SRB Miner aqui no HiveOS. Então vou lá na minha farm, eu vou editar um flight sheet que eu já tenho criado, né, para a mineração da Dynex Coin. Clica aqui nos três pontinhos, editar. No Custom, vamos clicar aqui em Setup Miner Config e basta vocês irem lá no SRB Miner, copiar este link aqui, ó, clica com direito nele, copiar endereço e colar. Assim já vai ter todas as atualizações necessárias, né, para realizar a mineração. Lógico, esses parâmetros aqui eu já mostrei em outro vídeo para vocês como é que coloca, né? O que eu quero mostrar é apenas para atualizar esse minerador aqui para a versão 2.2.1. Outra consideração, esse comando aqui, ó, para alocar a carga de trabalho novamente para o processador, tirando da GPU, né? Para aquele pessoal, por exemplo, que já tem CPU forte, SSD compatível, já tem uma quantidade razoável de memória RAM e nunca teve problema com LA. Ou seja, esse comando para esse pessoal é essencial. Beleza? Outro ponto que tem gente que reclamou que estava dando bastante reject share. No meu caso, eu não tive muito reject share, então talvez aí seja na configuração da rig do camarada. Galera, então é isso. O vídeo foi esse, bem rápido, só para trazer essa atualização aí do SRB Miner para vocês com a mineração da Dynex, né? Melhorando aí a questão do LA, mas ao custo aí de performance, ou seja, ao custo de hash rate. Então é isso, tamo junto.